porque eu acho que hoje a gente discute muito IA, nunca tivemos tantos problemas de transtornos mentais. Sem dúvida. As empresas estão sofrendo com um afastamento de profissionais, né? Governo com o INSS, né? Tendo que bancar essas pessoas. Por quê? Porque eu acho que nós estamos descuidando das pessoas. Sim. Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. Sou um consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo. Tive o prazer de conhecer muita gente durante a minha carreira, gente que faz a diferença. Aqui no Sucesso à Brasileira, o nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. Como a gente faz isso? A gente vai trazendo convidados especiais, que têm trajetórias, que falam sobre assuntos importantes, mandatórios, para contar suas histórias inspiradoras, para nos dar dicas de sucesso, e essas pessoas vêm aqui para compartilhar conhecimento e histórias. Eu queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma ótima repercussão. Se você estiver no YouTube, já deixa aqui o seu like, comente, compartilhe. Se você estiver no Spotify, deixa aqui os seus comentários. A gente tem nossas redes sociais, @Sucesso Brasileira, @Celso Sberner no Instagram, no Facebook, TikTok, LinkedIn. Você vai nos encontrar em todas as redes sociais. E agora também o nosso site, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você encontra todos os nossos convidados, você pode assistir também aos episódios por temas. Muito bacana, acesse também o nosso site. Pessoal, o mundo dos negócios no Brasil é muito intenso. Basicamente, todas as grandes empresas globais, ou a maioria das grandes empresas globais, estão presentes aqui no nosso país. Isso formou toda uma grande geração de executivos, de profissionais de muito alto nível. O brasileiro, quando começa a utilizar essa forma, essa nossa criatividade junto com competência, realmente tem profissionais incríveis. E hoje a gente tem um grande exemplo de um profissional desses, ele que é muito querido no mundo corporativo. Ele trabalhou por mais de 33 anos na IBM, em cargos de liderança e por muitos anos como o poderoso vice-presidente de vendas da IBM para toda a América Latina. Tem livro, é palestrante, tem uma transição de carreira muito bacana, ele é CEO de uma empresa super inovadora, uma empresa brasileira que vai se tornar global. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Marcelo Spaziani. Obrigado pela sua presença, cara. Imagine, um prazer estar aqui, Celso, e revê-lo, né? Com tantas histórias que a gente teve lá na IBM, mas é um prazer muito grande, eu acompanho o Sucesso à Brasileira e estava curioso, né? Poxa, será que eu vou ser convidado? Será que eu vou poder contribuir um pouquinho? Então, um prazer muito grande estar aqui com você. Sem dúvida, obrigado mesmo. Sem dúvida você tem que estar aqui pela sua simpatia, pela sua competência, pela sua história, a gente tem. E, pessoal, tive o prazer de trabalhar na IBM por 7 anos e conviver com o Marcelo Spaziani, ali que já era, sim, o poderoso vice-presidente comercial. E Marcelo, vamos falar dessa história da sua carreira, nós vamos falar da IBM, você chegou a liderar mais de 1.000 pessoas na IBM, tem iniciativas com desenvolvedores, tem muita coisa bacana. Vamos falar também da sua transição, né, da sua transição de carreira, porque hoje você é CEO da Dux, é uma empresa química. Então, para quem não sabe, quem conhece Marcelo Spaziani da IBM, hoje vai conhecer também o Marcelo Spaziani, palestrante, escritor de livros e CEO de uma empresa química, né? Então é uma transição. Mudou totalmente de áreas. Mas vamos começar pela Big Blue, pela nossa grande IBM. Como é trabalhar 33 anos na IBM com sucesso? Olha, é bem curioso, inclusive é curioso a forma como eu entrei na IBM, Celso, que eu sou engenheiro civil de formação. Civil? Exatamente. Meu pai tinha uma empresa de terraplenagem, então eu, meus irmãos, a gente vivia no meio de obras, né? No meio de caminhões, máquinas, era sempre o nosso habitat. Então, fui fazer engenharia civil, que eu imaginava que eu ia dar continuidade à empresa do meu pai. E aí comecei a estudar engenharia. Quando eu estava finalizando o curso de engenharia, por curiosidade, a IBM
foi à faculdade e a Aham. IBM tinha ficado 10 anos sem admitir novos funcionários, Sim. porque a IBM tinha feito um investimento pesado no país, veio a reserva de informática Aham. e a IBM tinha uma política de pleno emprego. Você imagina Sim. uma época em que você não demitia, só demitia por justa causa, Sim. né? Então a IBM não demitiu ninguém, ficou Aham. inflada durante 10 anos Aham. e aí ela abriu um programa de trainee. E eu me inscrevi para fazer a prova, só que eu estava em época de prova na faculdade. Sim. Finalizei uma prova de manhã, fui embora para a minha república, fiz a comida, almocei e dormi. Uma amiga minha passou, viu meu carro, parou, interfonou, que eu morava num prédio, Aham. interfonou. Eu acordei, ela falou, poxa, hoje tem a prova da IBM. Eu falei, não, cara, eu não vou fazer, estou muito cansado. Ela falou, vamos lá, já te acordei, vai comigo, não precisa tirar seu carro, não sei o quê. Cara, tirou todos os obstáculos, eu acabei indo fazer a prova. Só eu passei. E detalhe, né? A IBM me chamou 6 meses depois. Sim. Durante a minha formação, né? Quando eu me formei, a minha formatura, e a IBM me chamar para as entrevistas, eu fiquei 6 meses trabalhando com a empresa do Uhum. meu pai. Sim. Virei a empresa dele do avesso, Uhum. compramos uma outra empresa, o negócio estava voando, e a Sim. IBM me chama. Pô, mas você ia ser engenheiro civil. Engenheiro Empresa de civil, terraplanagem, não ia ter nada a ver com nada a tecnologia. ver. Só que aí, o que eu pensei? Eu falei, poxa, meu irmão era engenheiro civil, meu Aham. irmão falou, Marcelo, se você for para a IBM, eu volto e fico com o pai. Eu falei, poxa, por que não, né? Vou É. ver uma empresa grande, processos, sistemas, vou aprender, É. fico 1, 2 anos e volto. Fiquei 33. E eu dizia isso porque eu dizia que tinha 2 coisas que eu jamais faria da vida. É. A primeira era morar em São Paulo, Sim. porque eu sou do interior. E a segunda era trabalhar de terno e gravata. Então você vê que eu sou um cara decidido, que não aceito mudança, entendeu? Sensacional. Passou 33 anos em São Paulo e Boa praticamente parte todos deles eles de usando terno e terno e gravata ali, gravata. sensacional. Mas trabalhar nessa época na IBM era sensacional, né? O que você Muito. falou de pleno emprego, que realmente era uma empresa que acolhia, ensinava e Sim. fazia você ter uma carreira de sucesso com certeza. Esse foi o grande ponto, Celso, porque quando eu entro na IBM, eu automaticamente já procurei uma carreira de vendas, que era Sim, aquilo que eu me identificava mais. E comecei a ter muitos bons resultados, né? sim, Então, consequentemente, fui crescendo, né? Me transformei num gerente de pessoas e eu comecei a ver que tinha uma grande oportunidade. sim, Aí, quando eu olho para a diretoria da IBM, para o board da IBM, eu vi que eram pessoas, hoje eu estou com 60 anos, pessoas que tinham aproximadamente a minha idade. sim. E eu falei, poxa, quem vai sucedê-los? Né? Eu falei, Aham. tá aí uma grande Sim, oportunidade. sim. Eu estava nas primeiras turmas de trainee, eu É, falei, tem uma grande oportunidade de crescimento. E foi isso que aconteceu, né? foi. Por isso eu fui mudando de emprego dentro da mesma empresa e Aham. acabei ficando 33 anos aí. Pô, seu pai e seu irmão não te chamaram? Falaram assim, Marcelo, quando é que você vem? É Estamos que eles aqui. viram que o engajamento, o nível, né, de envolvimento que eu tinha com a empresa era tão forte que ficou É. praticamente impossível, E né? já a venda, já tinha esse bom papo no sangue ali Não já. tinha jeito, Não Celso. tinha, não foi ser um técnico, um Não. developer. Tanto que eu entrei, a gente entrava como curso de análise de sistema, né? Entrava Sim, num treinamento mesmo. é. Mas aí, 8, 10 meses depois, eu virei a chave e já fui para a área de vendas e aí foi toda a minha carreira Que nessa. bacana. Pessoal, como sempre aqui a gente vai ter como encontrar o nosso convidado. É muito bacana, Marcelo Spaziani no LinkedIn, tem muita coisa dele lá, tá se postando toda semana, 2 vezes por semana, tem muita coisa interessante dele lá, tem o Instagram do Marcelo Spaziani e IBM, para quem não conhece, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, centenária, né? Uma empresa que é uma empresa de orgulho mundial, que acho que também e estar lá dentro por tanto tempo, né? Você sempre foi vendas e foi transitando nessa história. Tem um lado seu empreendedor, né? A gente vê até Sim. conversando de várias empresas. Como é que você fazia esse lado empreendedor dentro da empresa? Então, esse é um bom ponto também, porque a gente fala do intraempreendedorismo, né? Uhum, Na verdade, eu dentro da IBM, eu sempre era uma pessoa que questionava muito. Apesar da IBM ter uma estrutura bastante rígida, né, com aham, processos, e claro, uma empresa que atua em 170 países, é,
tinha na época mais de 400 mil funcionários. Sim. É claro que você tem que ter uma governança, você tem que ter Sim. os processos muito bem definidos, né? E claro que isso também foi uma escola de vida para todo profissional que já atuou na IBM, né? Mas ao mesmo tempo eu questionava muito, né? E buscava fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, né? Eu em 2002, quando eu assumi a minha primeira posição como diretor executivo do setor financeiro, que era o maior segmento, Sim, né? Bancos, seguradoras, né? O maior segmento para a IBM. Eu assumi naquele ano, por curiosidade, o mercado de tecnologia decresceu 6,5%. E a gente vinha de um crescimento no ano anterior de 42%. Sim. Né? E eu tinha que crescer só 15%. Né? Sim. Só que eu já tinha mais de 60% do market share na área de tecnologia. Sim. Então eu falei, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que redirecionar a equipe para outras áreas de oportunidade. Vamos aproveitar o relacionamento que temos com os CIOs, né, com os executivos de tecnologia dos bancos, das seguradoras, mas vamos explorar as áreas de negócio. Né? Você que veio da área de consultoria, você sabe bem esse desafio de sair de TI tradicional, Sim, né, e ir para uma visão mais de soluções, né, uma visão muito mais abrangente de negócio. Então, naquela época, por exemplo, eu fui buscar um curso de pós-graduação, encontrei na FGV um curso que era dado para executivos de bancos. Sim. E aí eu readaptei esse curso, convidei a minha turma toda para fazer, e a gente fez sábado sim, sábado não, durante 18 sábados, sim. Então foi quase um ano aí. E foi impressionante, porque nos 3 anos seguintes eu cresci 120%, mais do que dobrei, uma penetração muito grande nas áreas de negócio dos bancos e das seguradoras. Sim. Então é um pouco daquele negócio de você definir visão, né? Definir uma missão clara, engajar a equipe e fazer com que isso aconteça. Naquela época eu implantei o conceito de time único, sim. Que hoje é o tema do meu livro, claro. Que a gente vai falar um pouquinho. Sem dúvida. Né? E aí tem uma lição importante, né, o Spaziani, que é você questionar bastante. Né? Não é porque você está, e aí fica uma lição para todos, não é porque você está numa empresa grande, com processos já estruturados, que tudo funciona daquele jeito, no caso aí há 60 anos, há 70 anos já funcionava daquele jeito. Não é porque você está numa empresa dessa que você não vai questionar, não vai buscar fazer coisas diferentes, né? Esse é um dos segredos de evoluir na carreira e crescer, não é? Exato, sem dúvida. E eu acho que todo mundo que trabalha numa empresa grande, pequena, né, tanto faz, média, eu acho que a gente tem que agir com cabeça de dono. É isso. E quando você tem esse comportamento, você vai buscar oportunidades, você vai questionar, né, aquilo que você está fazendo para trazer inovação, para trazer melhorias. E é uma coisa que eu sempre fiz. Nessa época que eu criei o time único, a IBM tinha implementado um conceito de mobilidade para a equipe de vendas. Você imagina, 2002, todos os vendedores com notebook, celular, podendo trabalhar do cliente ou da sua casa. Sim. Muito parecido com o conceito de home office hoje. Tá certo? Que a IBM chamava de mobilidade, né? Mobilidade. Pô, 2002, então era o precursor do home office. Imagina, precursor do home office. Só que aí naquele ano, eu vejo um ano extremamente difícil, fiz toda essa mudança, e eu falei, poxa, como é que eu trago a equipe de volta? Porque eu não tinha mais funcionário. Eu estava na minha sala, como diretor executivo do setor financeiro, para ver alguém e eu tinha que agendar uma reunião. Por quê? Porque eles estavam fora. Né? Quando estavam na IBM, eles se registravam e iam para um andar qualquer que o sistema apontava. Naquela época ainda tínhamos ramal, né? Tinha telefone fixo. Então transferia o ramal para determinado andar e essa pessoa ficava trabalhando de lá. E eu não tinha mais contato com ninguém. E eu falei, cara, isso aqui está errado. Então questionei o modelo. Né? E eu falei, poxa, eu quero botar todo mundo no mesmo andar. Aí o pessoal de real estate falou, não pode, isso aqui está contra a regra global da companhia. Eu falei, cara, mas que regra? Eu quero botar área de mobilidade em um andar com todos os profissionais que atendem bancos seguradoras. Eu falei, quantas pessoas tem por mesa? 4. Eu falei, eu considero a mesma proporção aqui no 19º andar e vou trazer todo mundo para cá. E aí não pode, até que eu convenci o presidente da IBM Brasil, ele falou, olha, nós não vamos pedir autorização, porque nós vamos fazer um piloto.
e o piloto perdurou durante anos, né, com um tremendo sucesso, né? Então é isso, é você questionar, trazer a mudança, mas obviamente ter o comprometimento para entregar o resultado. Isso não tem dúvida. Mas é não se conformar, né? Sim. É não se conformar com a situação Nunca. e ir atrás. Eu concordo em gênero, número e grau, e tô lembrando de situações da IBM onde tudo, para tudo tem processo, né? Mas não é porque existe processo que não tem, que você não pode criar, que você não pode alterar, que você não pode sugerir coisas melhores. E isso vale para todo mundo. E aqui fica mais essa dica, né? Se você atuar como dono, com certeza a sua liderança vai gostar de saber que ela tem um colaborador, que tem um funcionário, um contratado, que ela olha ali e fala assim, pô, esse cara tá pensando como dono. Exato. Ele tá pensando no negócio como tem que ser. Então essa é uma das máximas que funcionam, né, o Marcelo, de pense como um dono, haja como um dono em qualquer posição que você estiver. Em qualquer posição. E a outra coisa é que seus chefes, seus líderes vão te ver, né, de uma forma diferente, mas os seus funcionários, a sua equipe, vai ter um prazer, né, vai ter uma admiração de ver que, poxa, você está levando uma mensagem diferente e você está convidando a todos para participar desse movimento, né? Sim. Então, quando eu ofereci o curso da FGV, eu não imaginava, mas 100% do time que se reportava a mim e o pessoal de produto que não se reportava, pessoal de hardware, software, serviço, consultoria, pessoal do back-office, que eu levei RH, levei financeiro, né? Eu levei administrativo, levei jurídico, levei todo mundo para andar. Sim. 100% aderiu ao treinamento, né? Olha que legal. E isso fez uma diferença enorme, né, no dia a dia com os clientes, porque todo mundo tinha o mesmo speech, né? Mais uma lição legal, cheio de lições estamos aqui, né? Vamos tomando notas, porque assim, você foi atrás de ajuda, de profissionais, tá bom? Podemos montar um curso nós aqui de negócio? A IBM com certeza poderia, mas talvez trazer a GV, né, com uma pós-graduação de negócios e colocar isso à disposição do time, né, era até um outro patamar de formação de negócios que fazia diferença. E eu falo muito do desenvolvimento de equipe, desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes eu gosto muito de estar cercado de pessoas melhores do que eu, né? E você identificar essas pessoas, esses talentos, fazer um programa de retenção desses talentos, mas ao mesmo tempo de capacitá-los com aquilo que você identifica como gap, é fundamental. Quando eu estava definindo de sair da dependência de tecnologia para ir para as áreas de negócio, eu tinha que dar condições e a equipe estivesse preparada para esse movimento. Porque senão eu poderia colocar em risco a minha base sem ter algo novo que realmente pudesse, né, ser suficiente para continuar progredindo. Então, por isso que eu fui atrás desse treinamento, né? Eu sempre acho que a competência ela é fundamental, mas não adianta você querer, você tem que estar preparado para o próximo desafio, né? Sim. Então, o tempo todo olhando, poxa, o que mais que pode ser feito para a equipe, para mim, eu participei do mesmo treinamento que os demais. Sim. Porque eu também precisava mudar o meu nível de conhecimento, né? Sim. Então, eu acho que é isso. E isso 2002 é 2002. 2002. 2002 é um precursor realmente, porque já falando de que os vendedores de tecnologia, o time de tecnologia, não tem que ser só um especialista técnico, né? Ele tem que cada vez mais, desde daquela época, aprender a falar de negócios. Só para ter ideia desse movimento, eu fiz isso em 2002. Em 2000, 2003, 4, 5, como eu falei, cresci 120%, né? E aí fui promovido a vice-presidente da América Latina para o setor financeiro. Aí começa 2006, resultado espetacular, implementei o mesmo conceito de time único na América Latina toda. E aí estou fechando 2006, meu chefe, que era responsável pela operação de Américas, né, incluindo Estados Unidos, Canadá e América Central, ele virou para mim e falou: Spaziani, eu preciso que você traga mais tantos milhões, né? Porque tudo era centenas de milhões, né? E eu falei: olha, eu tenho potencial mas eu não vou assumir como um compromisso com você, né? Eu vou
se eu puder fazer o dobro do que você está me pedindo, eu vou fazer, porque eu jogo com as cartas sobre a mesa, né? Não tem carta escondida, né? E eu queria muito, Celso, montar um centro de soluções da indústria financeira. Uhum. Aí eu pedia recurso para ele, eu queria $1 milhão para isso. Olha o desafio de novo, né? Eu querendo inovar. Por quê? Porque eu tinha dado um salto, Sim. a equipe cresceu, eu falei, poxa, se eu monto um centro de soluções para a América Latina, eu vou convidar executivos de banco para o conselho, então eles vão direcionar esse centro de soluções para as áreas de tendência do segmento. E com isso eu consigo ter uma abrangência muito maior. E aí, esse meu chefe veio e me desafiou. Spaziani, eu preciso de tanto, se você fizer, eu te dou $1 milhão. Consequência disso, 2007 eu criei o Centro de Soluções da Indústria Financeira para a América Latina, aqui em São Paulo, no prédio da Tutóia. Né? Então, de novo, esse desafio, essa coisa de querer sempre algo diferente, buscar algo a mais, né? E ao mesmo tempo trazendo o time junto. Sim. Porque quando você cresce, a organização cresce, as pessoas crescem juntas. Sim, né? sim. Então você Muito tem um bacana. engajamento muito alto. Tive aqui um remember aqui, tô lembrando que em 2007 eu estava na IBM e me lembro do centro de soluções no térreo que você entrava, e naquela época era muito bacana, porque todos os clientes podiam ir lá e ver as inovações tecnológicas de banco, né? De como é que seriam lá os caixas eletrônicos mais evoluídos, compartilhando caixa compartilhando. Agora eu já tentei conhecer a história dos bastidores. Da onde veio. E detalhe, aí em 2008 eu assumi a área de vendas da IBM Brasil. No primeiro mês de janeiro, eu implementei o Centro de Soluções das demais indústrias, né? E abri o leque para toda a organização. Inovar sempre. Sempre. E com tudo isso, né? Com essa história do time único que deu certo ali a partir de 2002, com essa história de pegar o pessoal de mobilidade e fazer-os formar de uma história, você, num momento muito oportuno, transformou isso num livro. Acho que a gente até tem uma fotinho do livro aqui, né? Porque você tá falando, pô, até ele aqui também. Olha, que sensacional. Deixa eu ver se a gente tem. Acertamos na foto aqui, certo? Perfeito. Marcelo Spaziani, time único. A liderança que une pessoas e multiplica resultados. E eu tava vendo que é um dos mais vendidos no Brasil, né? Isso hoje é um best-seller que tá ali, eu vi lá, entre os quarto lugar de não ficção. Exatamente. Então, caiu como uma luva por momento da gente estar trabalhando home office e tendo que vender mais e com esses desafios. O que é esse livro, Marcelo? Então, esse livro eu conto um pouco dessa experiência de como é que eu criei, né, esse conceito de time único em 2002. Eu falo a liderança que une pessoas e multiplica resultados, porque qualquer mudança que você proponha, qualquer modelo de gestão, ele só vai ser eficaz se você trouxer resultados. Né? Então pode ser tudo bom, as pessoas estão felizes, mas não trouxe resultados, você está fora. Tá fora. Né? É tão simples quanto isso. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre entregou resultado e sempre fui atrás de overachievement, sempre buscando algo a mais, realmente para fazer com que as pessoas crescessem junto com a organização, né? E aí, o que aconteceu? Eu implementei em 2002, fui mudando de áreas dentro da IBM, mas sempre levei o conceito para onde eu fosse, né? E nesse modelo, eu tinha um nível de engajamento muito alto, então sempre, meu resultado era alto, o nível de satisfação das pessoas da minha equipe era altíssimo, o nível de satisfação dos clientes era muito alto, né? E uma coisa puxa a outra, né, Celso? Sim. E eu fazia reconhecimento, né, para toda a equipe. Muitas vezes com budget reconhecendo pessoas das áreas de produto, né? Sim. Área de consultoria, área de serviço. E eu realmente fazia questão disso, porque era a contribuição de cada um daquilo que ele pudesse dar de melhor, né, que dava o resultado do todo, né? E aí eu criei essa metodologia. Eu tenho aqui, prefaciando o livro, por exemplo, a Ana Paula de Jesus Assis, que trabalhou comigo durante 20 anos, e eu sempre disse a ela que um dia ela seria minha chefe. E 2 anos antes de eu sair da IBM, ela se tornou minha chefe. Hoje ela é líder da Europa e de Growth Markets, tem 130 países sob a responsabilidade dela,
né, uma das principais executivas da IBM. Foi presidente da IBM Brasil? Foi presidente da da IBM Brasil por um tempo, Latina, Ana Paula Assis, sensacional. Exatamente. É assim, um potencial incrível e que está aí, né? Sendo reconhecida pela companhia. E ela fez questão de prefaciar o livro e ela fala que ela levou o conceito para a Ásia, para a Europa, né? Então, por onde ela passou. Né? E é exatamente dessa união de pessoas que a gente fazia com que a equipe crescesse. Então, a Ana Paula, o Braga está aqui na contracapa, né? Que é atual presidente da IBM, Rogério Oliveira, que foi presidente da América Latina, presidente do Brasil, Ricardo Pellegrini dando depoimentos, né? Então é muito gostoso você ver um reconhecimento e ao mesmo tempo pessoas que você admira, né? E que ao mesmo tempo tem admiração pelo que eu fiz, pelo meu trabalho, pela minha contribuição. Esse modelo, Celso, eu carreguei até o final da minha experiência de IBM, que foi 2021, início de 21, e aí eu saí, né? Para conduzir uma empresa, você falou de uma empresa química, e eu levei esse conceito e implementei numa empresa que tem 31 funcionários. Né? Então, é uma metodologia que ela pode ser aplicada numa grande empresa multinacional, com processos extremamente rígidos, mas pode ser aplicado numa empresa de menor porte, né, em que você tem muito mais agilidade para tomar decisão. Então, o que eu quero trazer desse livro realmente é uma experiência para ter um modelo de gestão humanizado, porque eu acho que hoje a gente discute muito IA, né? Inteligência artificial, robotização, automatização de processos, só que do outro lado nós nunca tivemos tantos problemas de transtornos mentais. Sem dúvida. Né? Estresse, medo, né? Burnouts e tudo mais. As empresas estão sofrendo com um afastamento de profissionais, né? Governo com o INSS, né? Tendo que bancar essas pessoas, plano de saúde, né? Com nível de atendimento muito alto. Por quê? Porque eu acho que nós estamos descuidando das pessoas. Então, o que eu proponho com esse livro é um modelo de gestão onde as pessoas estão no centro das decisões estratégicas. Que bacana. Eu realmente acredito que, né, nós somos de tecnologia, eu falo tecnologia, processos e pessoas. Mas pessoas têm um papel fundamental. Para mim, continua sendo o principal ativo de qualquer organização. Sem dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aqui, porque é muito bacana. E esse código de barras quer dizer o quê? O que quer dizer esse código de barras aqui que tem na capa, Marcelo? Então, é curioso, né? Porque eu provoco as pessoas, né? Eu tenho feito palestras sobre o livro e tal. Eu falo, o que vocês entenderam disso, né? Então o pessoal fala, liderança que une pessoas multiplica resultados. Código de barra, resultado, né? Você faz a leitura para faturar mais. Sem dúvida. Eu falo, não, mas tem um detalhe. Cada barrinha vertical dessa, né? Ela pode significar uma pessoa que tem uma origem diferente, que tem conhecimentos diferentes, preferências diferentes, que atua em áreas da empresa diferentes, né? Mas quando todas se juntam por um único propósito, você tem um código que é único, né? E que uma vez feita a leitura traz resultado. Então é esse conceito que passo. Agora, tem um detalhe das cores, Celso. Porque tem código de barra, cada um com uma cor aqui. Essa você não tem ideia, ó. Não. Olha só, o azul da capa, né? Ele significa base, confiança, estabilidade. O coral, que é a primeira cor, energia humana e empatia. O amarelo, criatividade e protagonismo. O rosa, afetividade e colaboração. E o verde-lima, crescimento e inovação. Então ele tem uma razão, inclusive nas cores, que bacana, mas que significa lindo. muito a diversidade mesmo. Eu acredito muito nisso. Né? E eu acredito que a nossa sociedade é diversa e a gente tem que estar muito atento, né, a isso. Eu tenho 60 anos, e óbvio que a gente foi criado numa estrutura que você tem preconceitos que vêm lá de trás e que você tem que ter muita atenção. Eu liderei o grupo de mulheres na IBM porque não tinha mulheres executivas. Lembro. Né? E menos de 2 anos eu passei a posição para uma mulher que foi nomeada diretora. Eu liderei o grupo de negros porque não tinham negros executivos e eu fiz o primeiro diretor de negócios da IBM, né? Era um funcionário e eu transitei a minha posição para ele.
Então, por quê? Porque você se coloca no lugar dele, Sim, né? E aí é sim. empatia, né? É, Se coloca no lugar dele, entende as dores, entende os obstáculos e trabalha para resolvê-los, né? sim. E esse livro eu quero falar muito sobre isso, sobre diversidade, sobre o respeito à individualidade e, ao mesmo tempo, sobre a importância de ter essa diversidade para trazer um melhor resultado. E Sim, pensando de forma sim. diferente, a gente vai ser muito mais produtivo. É. E vou te falar uma coisa que eu estou muito, muito feliz aqui, e acho que vale todo mundo procurar esse livro. Eu vi lá que está em todos os lugares, tá muito fácil de comprar, né? Eu vi que você coloca lá o time único, já aparece um monte de lugar. E numa época, Spazana, de tanto livro ruim, é muito bacana ter um livro desse com história, com experiência acumulada, com casos de sucesso, com esse nível de cuidado, carinho que você está tendo com ele. Acho que assim é uma boa lição de como se fazer um best-seller, né? Não é simplesmente eh, muito na moda hoje de escrever qualquer coisa ali com a IA ajudando 90%. O meu não É, teve ar. e não tendo a alma da pessoa ali dentro. Então, parabéns pelo livro. Esse aqui, não sei se Esse já é seu. não estou pensando em devolver ele para você, vou deixar ele aqui no meio do caminho, Esse mas já é seu, que mas eu vou obrigado. fazer uma Ah, eu dedicatória. preciso da sua dedicatória, que Exatamente. muito bacana. Parabéns por toda essa história. Ele tem, Celso, são 8 passos de implementação. Aham, Os casos que eu conto, as histórias que eu vivenciei, são histórias reais, são muito tangíveis. Eu sou uma pessoa muito pragmática, muito objetiva. Então, eu compartilho histórias que eu vivenciei, que eu experienciei, que legal. de forma com muito cuidado, com muito carinho mesmo, É, porque eu quero que seja um guia que pode ajudar qualquer gestor, ótimo, né? Como ótimo. primeira gestão a um CEO, Ótimo, exatamente da mesma ótimo. forma. E, e compartilhar experiência e conhecimento faz bem para a alma, né? Nossa, Tem muita gente que vem aqui, pessoas de sucesso, executivos de muitas áreas, e muitos deles tocam nesse tema de compartilhar, de servir, né, de divulgar conhecimento para que a gente possa, assim, fazer um ambiente no mundo e no nosso país melhor. você sabe, Celso, uma coisa, por exemplo, ainda de inovação dentro da IBM, né? Aham, Eu conto aqui um capítulo, eu tenho gestão de mudança e inovação é um dos capítulos, é um aham, dos passos. E em 2018, eu participei de uma reunião com altos executivos da IBM, essa reunião foi em Dublin, e um senior VP da IBM, que havia sido contratado de mercado para fazer a transformação da IBM, ele falou sobre a experiência que ele tinha e falou: Poxa, eu vim para mudar a IBM, né? Ele falou: Só que eu tenho uma dificuldade, eu não conheço a IBM. Ele falou: Vocês conhecem. Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês aham, iriam propor, né? Como mudança? Cara, aquilo foi uma bomba para mim, Celso. uhum, Não conseguia dormir naquela noite. uhum, Jantei, fui pro hotel, aquele negócio virando na minha cabeça. Aí eram 3 horas da manhã, levantei e eu gosto de escrever. sim, E eu comecei a escrever. Eu falei, poxa, a IBM estava investindo muito em inteligência artificial, estava investindo muito numa plataforma de microserviços, né? aham, Para IA, para Business Analytics, toda a parte de blockchain. E eu falei, poxa, qual é o grande ponto? O mercado não conhece. Então, o developer, o programador, ele pensa numa Amazon, pensa numa Microsoft, pensa em Google, mas não pensa na IBM, sim, porque ele acha que a IBM é para grandes corporações, a é, IBM não é para ele, a IBM é cara, a IBM é difícil. Eu falei, poxa, a plataforma toda disponível, sim, né, acessível e ninguém conhece. E eu falei, pô, vou criar uma maratona para developers. sim. Criei uma maratona. 2019 nós fizemos a primeira edição com programadores e developers só do Brasil. Foram 42 mil participantes. No segundo ano, 42.000 42 participantes. mil. Entendi. No segundo ano foi a América Latina e nós colocamos 71 mil. Sim, Você nota que eu falo nós colocamos. sim. Por quê? Porque eu tive a ideia. Só que para fazer uma ideia dessa É, aterrissar, é muita gente envolvida. sem dúvida. E claro que trazendo muitas ideias melhores do que a minha, Sim, né? E que você vai incorporando e vai fazendo com que isso aconteça. Então, eu conto disso aqui no livro, porque
é o que você falou, como é que você faz inovação dentro da empresa, né? Sim, sim. E aí você tem que engajar as pessoas no primeiro momento e no segundo momento fazer acontecer. Eu falava que eu queria fazer uma maratona para 100 mil, eu fiz para 42 numa edição e 71 mil na outra. Deu Né? 112 mil. Tá muito bacana. Não é? Não, e é sensacional. E pessoal, esse é mais um exemplo de como inovar dentro da própria empresa. Eu conheço bem essa história, que é a maratona Behind the Code, né? Exatamente. Que são mais de 100 mil pessoas, 100 mil developers, desenvolvedores de sistemas, usando uma plataforma que estava ali disponível, né? E é uma maratona porque você podia ir crescendo e tinha, Eram né, várias provas, várias né? provas para fazer essa história, né? Eu acho que até tem série que virou. Fizeram uma Exatamente. minissérie, inclusive baseado nessa história, né? De Chamava competição. Coders Championship. Eu não Era lembrava uma o nome. minissérie da Amazon Prime, Aham, né? Não está mais disponível. sim, Mas é muito interessante porque eram os developers fazendo depoimentos sobre a experiência deles. que Para ter bacana. ideia, no primeiro ano, os 42 mil, nós selecionamos os 100 primeiros. O Watson fazia a validação do código e Sim, ranqueava os participantes. sim, Então todo mundo sabia exatamente em que posição estava. aham, Eu lançava a prova numa sexta-noite até sexta-feira de manhã. Até sexta-feira na hora do almoço, sexta-feira à noite eu lançava a outra. que loucura. Então foram 8 provas. As 7 primeiras resultou os top 100. Eu levei para a Bahia, para um resort. Esses 100, 62 nunca tinham viajado de avião. Hum, Aí você começa a ver as oportunidades que você gera para as sim, pessoas sim, sem ter ideia do impacto que você está tendo. pois é. Tive depoimentos de pessoas uma pessoa que era jornalista, nunca tinha codificado, ela estava pesquisando na internet como aprender inteligência artificial, recebeu a maratona. Ela viu e falou, poxa, de graça. Vamos escrever, não vou conseguir porque eu nunca codifiquei. Aham, Ficou entre as 100, né? sim, Teve uma outra pessoa que tinha sido demitida, estava numa crise de depressão, aham, e a mesma coisa, entrou na internet, veio a maratona, se inscreveu, participou, ganhou a prova do banco original, na época, aham, foi contratada pelo banco. sim, Depois, logo em seguida da maratona, ela se inscreveu para o Hackathon da NASA, sim, aqui do Brasil. Ela com mais 2 que legal. developers que participaram da maratona, ganharam a prova do Brasil, foi para a prova global e ganharam a prova global. Que legal. E aí você vê uma pessoa que estava com crise, né? Sim, Deprimida, a pessoa que achava que era inútil, que não tinha valor, né? sim, Que era incompetente, de repente se destacou entre os sim, melhores. Né? ótimo. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que todo líder, em qualquer posição, ele pode gerar um impacto para as pessoas que muitas vezes ele não dimensiona, Sem mas ele dúvida, pode ter. sem dúvida. Tem que ter essa visão. E é engraçado, Marcelo, porque essa iniciativa de maratona, a gente pensa, tá bom, pode se formar novos desenvolvedores de sistemas do Brasil, fazer uma campanha para gerar 100 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas. Mas quando fala de 100 mil. IBM grandiosidade, está falando de envolver de 100 mil pessoas envolvidas, 42 mil no Brasil, mais 70 mil na América Latina, números grandiosos, assim. Mas vamos até conversar mais depois disso, porque a gente precisa continuar fazendo essas iniciativas. Perfeito. O Brasil tem uma carência, essa carência, falando de 2018, 2019, eu não sei se continua isso na IBM, mas existe uma carência de formação de gente em lógica, de continuar fazendo maratonas, Marcelo, mas aí a gente toma um café e fala assim, continua o desafio aí, por que não continuamos fazendo? Exatamente. Né? A gente tem mais 30 anos só de carreira. Muita coisa uns pela 30, frente, 35 anos de carreira ainda para encaixar isso nesse ponto. Eu comentei com você, eu estou com 60 anos com um filho de 1 ano e 3 meses. Sim. Então eu comecei de novo. De novo. O gasto está total. Total. Tem muito pela frente. Mais maratonas virão aí, sem dúvida com nenhuma. certeza. E não bastasse estar assim, tá bom, 2021, 2022, com uma carreira já consolidada, como eu falei para todo mundo aqui, Marcelo Spaziano muito querido no mundo corporativo, porque ele é o cara de vendas, bom de papo, com muita competência, com muita iniciativa, inovação,
Mas aí parece que não estava. Então, caminhava para tranquilizar, não é isso? Tá bom, vou agora tranquilizar minha carreira, curtir a família, mas aí não, aí tem um outro estalo bacana da gente conversar e que a gente gosta aqui no Sucesso Brasileiro. De falar assim, vou fazer outra coisa, uma outra carreira que a gente vai falar agora. Outro Marcelo Spaziani, CEO da Dux, uma indústria química, que não tem nada a ver com tecnologia. Parece uma loucura, né? Sim, pouco. Mas olha só, a Dux Grupo. A Dux é uma empresa química que ela faz neutralização de gases tóxicos e odores em ambiente industrial. Sim. Essa empresa, ela vai completar 15 anos. Só para eu entender, então se tem uma indústria química, lá você tem odores tóxicos ou odores ruins que tem que ser neutralizados, é isso? Tem que Na verdade, quando você pensa o seguinte, Celso, qualquer coisa que gera um mau odor. Sim. Né? Você está próximo de um aterro sanitário. Sim, né? Cheiro Muitas ruim. vezes você tem um cheiro ruim. Claro. Indústrias, né? Química, petroquímica, alimentícia. Descarte. Né? Por exemplo, um frigorífico, né? Que faz o abate, né? De bois, de aves, de suínos. Né? Depois você tem o processamento dos resíduos, que hoje você aproveita tudo. Sim. Né? Você aproveita a pena das aves, você aproveita sangue, você aproveita ossos, vísceras, você aproveita tudo. Para subprodutos para outras indústrias. Sim. Mas você tem que reprocessar aquilo. E, obviamente, tem um desafio de geração de gases, consequentemente, de odores. Sim. Né? E a gente tem solução química que faz atração e decomposição molecular. Agora, como é que começou a história, o SPA na indústria química? Né? Bem, essa empresa foi fundada, 2 sócios, um deles, filho de um primo meu. Eles abriram a empresa e não tinham dinheiro para operar. Sim. E aí meu primo me liga e fala assim, olha, o Caio, né, que era o filho dele, tá buscando um investidor. Eles montaram um business plan. Você não quer dar uma olhada para orientá-los e tal, para ver se faz sentido, se tá legal? Eu falei, tá bom. Aí recebi os dois, um dia à noite. Aí ficamos conversando, gostei. Falei, poxa, isso aqui é inovação. Eu gosto de inovação, né? Não é tecnologia, não é. Mas é inovação, IT, né? Mas é inovação. Claro. Né? E eu falei, cara, isso aqui tem mercado, tem oportunidade. Se for nessa condição, eu entro como investidor anjo. Sim. Né? E entrei. E aí eu já pivotei a empresa. Falei, poxa, vamos nos especializar nisso, porque eles estavam um pouco divididos com diagnósticos rápidos na área de saúde, trazendo produto da China. Eu falei, gente, isso não tem margem, você precisa ter uma operação gigantesca para ter, né, relevância. Eu falei, cara, vamos focar em gases e odores, porque isso aqui nós temos um diferencial. E nós estamos completando 15 anos. Eu fiquei 10 anos investindo nessa empresa, aumentando a minha participação gradativa e trabalhando sempre como um plano B. Sim. Até que saiu uma patente para a empresa para neutralização da amônia. Sim. A amônia ela é muito utilizada na refrigeração industrial. Então, você imagina como se fosse o gás da nossa geladeira, do nosso freezer. Em escala industrial, a substância mais eficaz para resfriamento é a amônia. Sim. Ela fica dentro de dutos, ela é líquida, mas aí ela está pressurizada, então ela fica como um gás que fica circulando e resfriando o ambiente. Ela é uma substância natural, não causa problema de efeito estufa, né? Ela é extremamente acessível e eficaz. Sim. Só que ela é corrosiva e extremamente tóxica. Sim. Então, quando você tem um vazamento, você tem que alarmar pelo nível de concentração, você tem que alarmar e evacuar. Aí você imagina um frigorífico, abate 700 mil frangos por dia, né? E o frigorífico tem um vazamento, esse gás ele se espalha muito rápido, se aloja no ambiente, é muito difícil de retirá-lo, tá? Ele pode demorar horas e muitas vezes até um dia de operação, né? Além de poder afetar a saúde das pessoas. Claro. Tem muitas situações. Tem o prejuízo econômico-financeiro, tem o risco de saúde. Risco de saúde e tudo mais, né? Segurança do trabalho e tal. A nossa solução é uma solução única no mundo que faz atração e decomposição molecular. Eu transformo a molécula da amônia em água e
um componente biodegradável que pode ser descartado sem impacto ao meio ambiente e às pessoas. Ô Marcelo, tecnologia brasileira, é isso? Tecnologia brasileira. Quando você fala sucesso brasileiro, é isso. Sim. Eu saí da IBM quando saiu essa patente. Sim. E eu falei, poxa, agora está na hora de transformar em plano A. E eu quero pegar toda a experiência que eu tive na IBM, primeiro, para fazer uma expansão América Latina Sim. e depois para o mundo. Claro, né? claro. Hoje nós estamos, né? Eu saí em final de janeiro de 21, né? Vou completar 5 anos. Hoje nós estamos em 7 países da América Latina e acabamos de fechar a nossa primeira operação em Portugal, que é a nossa porta de entrada para a Europa. Sim. Tenho a pretensão, Celso, de levar essa solução para o mundo todo e transformar a empresa numa empresa global. Ótimo. Porque a tecnologia nos permite sonhar alto, né? Eu acho que a gente tem uma base de clientes hoje, somos líderes na área de neutralização de gases e odores no mercado brasileiro. Uma outra coisa que eu fiz quando eu entrei, a gente tinha uma atuação muito forte na indústria alimentícia, mas eu vi que os demais gases, eu tinha oportunidade, por exemplo, em química, petroquímica, papel e celulose, toda a parte de água e esgoto, né? Saneamento de água e esgoto. Eu falei, poxa, mineração. Sim. Eu falei, então nós vamos diversificar, vamos expandir o nosso atendimento no Brasil e vamos também internacionalizar e vamos levar a solução para o mundo. E é isso que a gente está fazendo. Que bacana. A Dux Group, então, é tecnologia brasileira para o mundo numa coisa importante. E esses odores, na verdade, esses gases tóxicos, quer dizer, além da amônia, tem outros também que são, como é que chama? Inutilizados ou... Eles são... Você tira o odor, você tira o tóxico daquele frigorífero, daquele lugar. Exato. Você imagina que numa indústria de transformação, no processo, ele acaba gerando, desprendendo gás. Sim. Então, por exemplo, derivados de enxofre. Sim. Sulfídrico. Sulfídrico é conhecido como gás da morte. Sim. Muitas vezes, no dia a dia, você lê uma notícia, uma criança, um jovem entrou num poço e morreu asfixiado por um gás. Que gás? Sulfídrico. Sim. Por quê? Porque ele tem resíduos dentro desse poço inativo, né? E aquele gás está ali. E a hora que você entra, né? Te leva à morte porque o nível de concentração é muito alto. Entendi. Né? Existem tanques que estão lá inativos, de repente vai lá alguém e abre. E aquilo vem de uma vez. Até outro dia eu peguei uma pessoa de consultoria, estava fazendo consultoria numa empresa química e petroquímica, e ele falou, Marcelo, eu tive uma experiência, porque tinha que fazer a medição num tanque. Ele falou, e eu, muito ingênuo, abri o tanque, e quando eu abri, o gás veio e eu caí de cima do tanque, por sorte, sobreviveu. Né? Mas é um cuidado que tem que se ter. Então, derivados de enxofre, sulfídrico, dióxido de enxofre, mercaptanas, TRS, né? São gases que são encontrados na indústria com frequência. Sim. Né? E hoje, quer dizer, a gente está presente em todos os segmentos, fazendo a neutralização da mesma forma. Atração e decomposição molecular. Neutraliza, então, neutraliza. E você falou uma coisa o legal. O é consequência. Neutraliza o gás. O tóxico ali. Exatamente. O gás tóxico. Exato. E você falou uma coisa bacana que nesse nosso momento de sustentabilidade no mundo, você falou que transforma isso em água, algumas coisas em água e é biodegradável. Então é totalmente ligado ao famoso ESG do momento. As práticas ESG. Esse é o grande diferencial. Porque assim, todo o desenvolvimento nosso, a área do P&D, ele já tem, né, como definição, como propósito, nós temos que melhorar a qualidade do mundo, né, através de soluções inovadoras e tecnológicas para neutralizar gases e melhorar o bem-estar das pessoas e a qualidade do meio ambiente. Hoje se fala muito, Celso, o E, né, do ESG, né, a parte de environmental, a parte ambiental. A gente fala muito de CO2, fala muito de aquecimento global, todo mundo botando metas e tudo mais, que eu acho importantíssimo. O gás carbônico. Só que a emissão de gás não é só gás carbônico. Sim. A gente tem que olhar tudo que é gás tóxico, que está gerando problema para a saúde e para o meio ambiente. E temos que trabalhar para melhorar essa condição. Que você falou, por exemplo. Por exemplo, entendeu? Então, hoje, toda a nossa área de P&D trabalha para desenvolver produto atóxico,
biodegradável, que a resolução da neutralização de gás também é atóxica e biodegradável. Sem dúvida. Esse é um ponto. O outro é que dentro de casa eu tenho que fazer a lição de casa. Sim. Hoje, por exemplo, na indústria, por lei, eu tenho que fazer a compensação de 22% das embalagens geradas. Sim. Nós fazemos 100% há mais de 4 anos. Né? Nós fazemos a energia fotovoltaica. Toda a nossa operação é energia limpa. Né? Já há 3 anos. Eu faço a compensação de carbono. Sim. Nós estamos completando 2 anos já fazendo a compensação de todo o carbono gerado na nossa operação. Sim. São pouquíssimas empresas, principalmente do nosso porte, que fazem uma coisa como essa. Sim. Quando a gente olha a governança, né, eu falo, poxa, aí eu trago todo o background de IBM, né? Sim, aí. Responsabilidade, né, integridade. Realmente a gente tem políticas bastante restritivas, né, e a gente não aceita, né, qualquer coisa diferente disso. Compromisso com o resultado que a gente gera, né? Então eu assinava pela IBM trimestralmente, colocava meus bens, né, como garantia, e eu sei bem quanto vale isso, né? E eu falo, poxa, tem uma coisa que a gente constrói, que é confiança e credibilidade. Que é difícil ganhar, Sim. muito fácil perder. Tem um amigo que dizia, né? Você ganha em milímetros e perde em quilômetros, né? Eu falo, poxa, nunca coloque isso em risco, né? Então, governança. No meio disso, social. Então, eu falo, poxa, se eu melhoro a qualidade de vida, né, dos funcionários, do entorno da planta industrial, eu estou melhorando a área social. Eu estou dando uma condição de vida melhor para todo mundo. Sim. Né? Dentro da minha empresa, eu sou uma empresa diversa. Sim. E eu tenho mais descendentes de negros, né, percentualmente do que os demais na minha empresa. Eu tenho mulheres no time de sócios, tenho mulheres gestoras, né, tenho negros gerentes na minha organização. Então, somos poucos, mas são muito representativos. Sim. E eu acho que essa diversidade é que traz o grande diferencial. Sim, sim. Né? E esse ano, eu falei de saúde mental, a gente implementou um programa de saúde mental na empresa que chama Saúde Mental é Legal. E esse programa eu dou dicas de autocuidado, autoconhecimento. A gente faz rodadas de conversas com psicólogos. Nós assinamos um segundo, além de ter um plano médico, eu assinei o segundo plano benefício com psicólogo, psiquiatra, nutricionista e Gympass, né, para que as pessoas possam se exercitar. Criamos um clube de corrida, 90% de adesão da equipe. Sim. Temos uma sessão de meditação guiada. Você imagina uma fábrica, uma indústria, né? E a primeira vez o pessoal fala assim, mas eu tenho que ir. Eu falo, ninguém tem que ir, né? Mas você já fez alguma vez? Faça uma vez. Depois você conclui se é bom ou não para você. E se não for, tá tudo bem, né? Hoje todo mundo participa. Que né? legal. Quem está na empresa, todo mundo faz questão. Então, esse cuidado. E eu tenho uma outra iniciativa que é o Bate-Bola com o Marcelo, que é um papo comigo, individual, onde a pessoa tem abertura para falar o que quiser, como quiser, trazer sugestões, recomendação, criticar. Nós estamos abertos a tudo. Né? Sabe que escutando você falar assim, né? E pensando aqui em outros convidados, episódios que a gente tem assim, essa mescla de inovação com experiência, ô Marcelo, é o que vai dar o sucesso das empresas. Então a gente já trouxe aqui muita gente de startup, muitos empreendedores, que tem essa empolgação da inovação e a energia, né, daquela Querer fazer, né? de fazer e vamos fazer ali, mas se mesclar isso com essa experiência, né, e se a gente pegar, tô tirando aqui um pequeno retrato do que você falou, né? Sim. Você falou de ESG com propriedade, né? Environmental, do social ali, né, de sustentabilidade, de governança, e você ter isso e cuidar de saúde mental e cuidar do ser humano no centro, trazer tudo isso, não importa se é para maior empresa de tecnologia do mundo, não importa se é para uma empresa química brasileira que vai expandir, mas se você tiver trazer essa experiência de negócio para as empresas, né, faz totalmente a diferença. É aquilo, se a gente puder melhorar a nossa rua, né?
tem um valor enorme, né? Sem Você dúvida. fala, você não vai conseguir melhorar o bairro todo? É. Vamos melhorar aquilo que a gente pode, né? Vamos. Melhorar para si ali né? É. A área, né? Pois é. Vamos fazer um pouquinho. Por exemplo, minha empresa, a gente cuida de uma nascente de rio, lá em Itupeva. Muito legal. Né? Que é muito legal. Você fala, poxa, se eu tenho toda essa preocupação com o meio ambiente, não sei o quê, por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer um trabalho com as crianças da escola para levar lá e falar, olha a importância de preservar uma nascente. Sem dúvida, sem impacto dúvida. que isso tem. Parece pouco, mas, poxa, isso fica uma sementinha, né? Que você com certeza, com certeza. Tudo isso que você faz dá tempo de tomar cerveja, não? Tem que dar, né? Dá um tempinho de tomar uma cerveja. Então eu vou te dar um presente, que é aqui, ó. Hiller Beer, um dos nossos colaboradores, patrocinadores aqui. É uma cerveja artesanal e, Marcelo, a gente traz sempre uns casos aqui de sucesso à brasileira. Então esse aqui é de um amigo. Não, se você pegar o Tídio, o que ele faz? Ele era da área do mundo de tecnologia também, trabalhou no Santander, mas hoje ele planta lúpulo e ele faz essa cerveja aqui, Hiller, esse cachorrinho. E lúpulo é uma coisa muito de clima frio. Tem muito na Europa, nos Estados Unidos, mas ele começou a plantar o lúpulo, e como ele tem lúpulo, falou assim, bom, se tem lúpulo aqui eu preciso fazer cerveja. Então hoje ele está montando a cervejaria, que é a Hiller, que é com lúpulo nacional. Que legal. Né, e que é bacana. E esse é o lúpulo, e aqui ele está começando a montar que é o projeto para o próximo ano, uma cervejaria, que ele quer ter a experiência de... Igual se tem aqueles lugares que você vai degustar o vinho, que a plantação de uva está atrás, a gente vai lá para degustar em breve a cerveja com o lúpulo atrás. Olha, é dali que veio essa história. Então, um presente para você, tem aí, ele fez uma edição para nós, Sucesso Brasileira. Esse é um presente, depois você toma. Com certeza. Vou gostar muito. E nos fala o que você achou da Hiller Beer. Tem mais um caso aqui de nosso patrocinador, que é o Cashbank. O Marcelo Ramos esteve aqui. E também é uma inovação brasileira. É o único banco do mundo hoje que retorna 100% dos juros de empréstimo como cashback. Olha só. Então quer dizer o seguinte, você que é do mundo, eu tô agora, Marcelo Ramos, estou falando aqui para o cara que liderou a área financeira de bancos da IBM por dezenas de anos. O que ele faz? Então, Marcelo, se você pegar, por exemplo, lá, por que é do colaborador? Ele quer quebrar essa história de que os juros altos são sempre pagos pelo colaborador. Aqui, então, você precisa adiantar um dinheiro. Você vai lá, preciso adiantar R$1.000 do salário do colaborador. Vai pagar os juros de R$300. Na hora que você contrata esse empréstimo, ele pega os R$300 dos juros e devolve 100% de cashback para você no ato. Tem pegadinha, hein, Marcelo? E aí você pode usar esses R$300 para pagar a conta de telefone, para pagar o almoço no Outback, para usar Uber, para não sei o quê. Falei, 100%? Falei assim, 100%. Falei, como é que funciona? Não, porque a gente tem 2 anos negociando com os parceiros, aí tem o custo de aquisição do cliente, tem toda uma coisa muito bacana. Falei, ele veio aqui, o Marcelo é um cara fantástico. E aí ele gostou muito do projeto Sucesso Brasileiro, do dele, a gente fez uma parceria bacana. Muito legal. E ele colabora aqui, então cada vez mais a gente vai escutar essa história do Cashbank. Eu comecei a usar esse mês, eu tô até falando, bom, a gente colocou lá na empresa, vamos ver, vou pegar uns lá para começar a pagar Uber só com cashback, para ver que funciona realmente essa história. Legal. Mais um colaborador, um patrocinador nosso aqui é a Multi. A Multi é uma empresa de consultoria, tecnologia, que é o que eu faço desde quando eu estava lá na IBM, quando nos conhecemos lá. E aqui a gente faz muito essa história de Talent as a Service, de encontrar os profissionais de TI. Que é sempre o desafio. Esse é o desafio. Eu brinco que aqui a gente está na guerra de encontrar profissionais. Por isso que eu falei aqui da maratona, vamos conversar, vamos pensar coisas diferentes para fazer, porque tem uma demanda muito grande de profissionais especializados. No Brasil, falta ainda, então, a Multi, uma empresa que faz muito dessa história. E tem mais um também, que é a Cynix, que é um outro nosso patrocinador aqui. A Cynix, apesar desse monte de consoantes, aqui é uma empresa brasileira, e eles fazem painéis de LED. O Marcelo sabe esses painéis de 10 por
3, faz aqui no shopping, faz em hospitais. Então eles fazem muitos painéis de LEDs. Agora acho que vai ter acho que, não sei se é na Magalu, que vai ter no Grana Paulista uma loja onde era a Livraria Cultura. E ali eles fazem aquelas salas de imersão de LED. Não sei se você já viu que é LED no teto, do lado, em cima, no chão, e você consegue transportar a pessoa para qualquer ambiente naquela história. Então a Cynix também. E aqui não é tudo brasileiro, mas eles juntaram 4 empresas, eles fazem muitos projetos que eles fazem aqui usando o máximo possível de tecnologia brasileira. Que legal. Então a gente vai trazendo esses caras aqui de sucessos à brasileira para valorizar, encorpar. Aqui tem até uns modelinhos, alguns painéis que eles andaram fazendo aqui, painéis de controle. Que legal. Muito bacana, Celso. Muito legal, né? Cynix. Muito. E do Brasil para o mundo, né? Do Brasil para o mundo também. É isso. Eu tô lembrando que lá na IBM tinha um painel de controle, não tinha? Em Hortolândia? Em Hortolândia tinha aquele painel de controle que era muito bacana. Minha primeira palestra sobre o livro foi lá na Kyndryl. Ah, é mesmo? Lá em Hortolândia. Ah, que virou a Kyndryl agora. Exato. Ah, a área que legal. de serviço, e eu tive lá com mais de 400 pessoas lá no refeitório. Sim. Né? Matou a saudade um pouco. Matei a saudade. Tem a sala lá com o painel de controle, tá tudo lá. Para quem não teve oportunidade, né, a IBM sempre uma grande empresa de tecnologia. Ela tinha um lugar há 15 anos atrás, com certeza, 2010, quase 20 anos atrás, que era um painel. Isso aqui que a gente está falando dessas telas, né? Claro que não era essa tela com essa tecnologia, eram várias telas, na verdade, que era um painel de controle de vários clientes, né? Para ter ideia, ali tinha 9.000 pessoas prestando serviço para o Brasil, América Latina e para diversos países da Europa. Do mundo, né? Do mundo, né? E quando... Você lembra que tinha gente falando português? Claro, inglês, separado por país, atendendo, exatamente. né? Você olhava, não dava para ver o final do escritório, né? Era um negócio impressionante. E na sala de controle era impressionante, porque estava lá fazendo a apresentação para o cliente, era teatral, né? Apertava um botão, aquela parede ia abrindo, e várias telas, terminais, e você se sentia um pouco na NASA brasileira. Era bem isso mesmo. Na NASA brasileira aqui. E a história das palestras, Marcelo? Então, com isso aqui, com o livro, naturalmente, hoje você se tornou um palestrante falando do time único com metodologia dessa experiência? É por aí. O que aconteceu, né? Na verdade, quando eu saí da IBM, fui para a Dux, mas também, em paralelo, eu comecei a participar de mentorias e comecei a fazer muitos trabalhos pro bono, né? Sim. E eu comecei a ver que tem uma oportunidade muito interessante. Tem muita gente, né, vivendo disso, né, esse trabalho em redes sociais, esse trabalho como influencer, esse trabalho como mentor, como coach e tudo mais. E eu falei, poxa, com toda a experiência que eu tenho, né, eu falei, poxa, eu acho que eu posso levar uma mensagem, posso compartilhar. Então eu escrevi o livro, comecei a palestrar sobre ele. A Kyndryl foi foi a primeira empresa que eu fui palestrar. Dei uma aula na ESPM sobre o livro também, numa pós-graduação de IA. Mas é muito interessante, porque eu vejo que realmente tem muito conceito que pode ser aplicado hoje. Acho que essa coisa do home office com o modelo da mobilidade lá de trás tem tudo a ver, né? Você vê que as empresas estão aí num momento de trazer as pessoas de volta. E eu ainda acho que o contato humano traz muita produtividade, porque a gente juntos, com a sua experiência, com a minha, nós vamos pensar em alguma coisa diferente, que a gente vai potencializar a nossa capacitação. Então, eu acho que esses contatos são importantes, né? Eu não acho que tem que ser aquela coisa dentro do escritório. Eu acho que tem que ser uma coisa híbrida, cada empresa vai poder definir o seu modelo, mas eu acho que as pessoas têm que estar abertas a isso, né? Porque isso pode trazer muitos ganhos para eles, profissionais também, né? Eu falo de capacitação, mas essa troca traz crescimento, né? Sem dúvida. Então, por que não, né? Por que não ter essa sinergia? E eu acho que aquele problema de saúde mental é porque as pessoas estão se afastando. A gente se fecha, fica nas redes sociais
nossos algoritmos de IA nos bombardeando Sim. aqui, e você olha hoje, o mundo é polarizado, né? É. Então, eu acho que essa experiência. Então, eu estou levando isso através de palestras, através de mentorias para as empresas, mostrando como criar um time, como Sim. realmente engajar a equipe, né? Aham. Eu lembro quando eu fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, o Pedro Mandelli, que é meu guru na área de gestão de pessoas, ele falava, quando você aplica toda a teoria, você vai extrair 95% do que a pessoa pode dar, Uhum. né? E aí a pergunta óbvia é, como eu faço para ter 100, né? É. Eu falo, 100% é engajamento pessoal, não é mais profissional. É. A pessoa vai fazer por você. Sim. Ela vai falar, Sem cara, dúvida. vai fazer pela equipe. Vai É. falar, pô, tem gente que precisa disso, né? Tem outro companheiro aqui, tem outro não sei o quê, e eu vou fazer por eles, né? É. E aí é um nível de engajamento que você só consegue tendo essa integração. Por isso que eu falei, né? De unificar pessoas e multiplicar resultados, Sim. gerando esse código que é único, né? Sim. Então eu estou levando um pouco dessa abordagem, dessa metodologia para as empresas. Trazendo como palestras mesmo, palestras para um Exatamente. palestrante mesmo, assim, Mesmo, sendo mesmo. contratado. Quem quiser Exato. contratar, procura lá no Instagram, no LinkedIn, na rede social. É Falei, isso aí. Marcelo, vem falar de time único Vem aqui falar para sobre nós. isso. Muito bacana. Eu vou. E aqui tem mais umas fotinhos aqui suas aqui, que você até falou, que a gente trouxe aqui um pouco falar de família aqui. Peraí. Deixa eu ver se a gente acha aqui. São essas duas fotos aqui que eu queria mostrar, porque eu estou muito empolgado com você, e vou fazer uma afirmação bombástica. Olha o que veio, hein? Não, é bombástica, que eu vou falar para todo mundo assim, pessoal, a vida começa aos 60. Eu vou falar porque você falou umas 3 vezes aqui estou com 60 anos e a empolgação que você está falando. Porque quando a gente fala da IBM, eu também sou um ex-IBM, sempre falo com empolgação, Sim. né? Que passei quase 8 anos lá muito felizes e aprendendo muito na IBM. Então, é normal a Sim. gente falar do passado, dessa nossa geração, né, Marcelo? Mas a empolgação que você fala de futuro, de presente, de Dux, né? E você ter um filho de 1 ano e 3 meses agora, que você falou agora há pouco também, então por isso eu tô tomando licença sua para poder mostrar essa foto. É muito bacana. O que isso aqui te move, essa história de família? Eu sempre fui muito família, né? Eu Uhum. tenho 2 filhos adultos, um com 32, que mora na Austrália, uma filha com 29, que mora em Portugal. Tenho, assim, um orgulho enorme dos dois, né? Dos seres humanos que, que estão aí no mundo hoje. E aí, a minha esposa é uma pessoa muito irrequieta também, né? Que gosta de inovação, é metida com startups, com fundo de investimento, Sim. né? Mentora, tem programa de TV, Eu vi. tem mil Lilian coisas. Primo, do LPA, muito Lilian Primo bacana. Albuquerque, Lilian Primo LPA. Albuquerque, é. LPA e você é o programa de TV Muito dela lá, que a bacana. gente falou Claro, até sobre claro. isso. Mas ela é uma pessoa muito empolgada. E aí veio a ideia, falou, não, eu tinha pensado, não vou mais ter filho, já estou chegando nos 60 e tal. E um dia me deu um estalo e eu virei para ela e falei, Lília, vamos lá, Sim. vamos tentar. Cara, foi assim, Que demais. pá, bom. E aí veio o Theo, né? É, E obviamente que ele traz junto uma responsabilidade muito grande, porque claro. obviamente eu já botei compromisso para os próximos 20 anos pelo menos, né? Pois é. Eu quero vê-lo na universidade e tudo Claro, mais, né? claro. Acho que a gente está falando de longevidade, eu acho Sem que a dúvida, expectativa de vida está aumentando. sem dúvida. Hoje estou com 60, por que não pensar, né, chegar a 90, 100 Sem anos dúvida. e ainda com saúde? Doutor Fábio Gabas veio aqui, não sei se você viu o episódio vi, com ele. Doutor eu Fábio vi. Gabas, quando eu fiz isso, falou assim: Celso, por que você não está pensando em 120? É isso. Existe tecnologia, se você estiver bem, você pode, a sua geração, tranquilamente 120. Então vamos colocar, tá bom, 100 como uma meta 100, boa, assim, atingível, uma né? atingível, mas Tranquilo. pensando Com no 110, saúde, com saúde. Você sabe que a minha esposa tem uma avó de 98 anos. Sim. E ela assiste todos os programas que a minha esposa grava. E aí um dia nós chegamos lá, esse ano, em abril, e agora eu vou de novo para passar o Réveillon, né?
E aí nós chegamos lá, ela virou para minha esposa e falou assim: Poxa, eu gostei muito daquela entrevista com o João. Por quê? Porque o João Kepler. Aham. Por quê? Ele ajuda as pessoas, né? É. Foi muito legal o que ele falou de como eles apoiam, como é que eles investem e tal. Ele falou: Agora teve um outro, Daniel. Fala para ele que ele não é velho, porque ele falou sobre idade. Eu falei, fala para ele que ele não é velho. É. Ela falou: Eu tenho 98 anos, eu Sim. sou experiente, eu É. vivo a vida. Ela falou: E eu quero continuar vivendo. É. Velho é aquele que não quer mais viver, Sim. né? Sim. Então eu falei, Ótimo. cara, aprender com 98 anos. Ótimo. Então é isso. Vejo meu filho aí e falo, poxa, tem muita coisa pela frente, Sem né? dúvida. Um Sem dúvida. mercado super interessante para a gente trabalhar. Sem Eu dúvida. gosto muito de trabalhar, de empreender. E a outra coisa é que a hora que a minha empresa cresce, a minha equipe cresce, É. né? Ela cresce junto. E eu adoro ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, né? Pode ser que não seja somente na minha empresa, pode Sim. ser que um dia tenham experiências em outras empresas, como nós tivemos, tá certo? E é natural, né? Mas ajudá-los a se desenvolver e dar uma perspectiva de vida melhor para cada um que passa pelo seu caminho, por que não? Pois é, Né? sem dúvida. Então aquela máxima de que a vida começa aos 40, passou. Alguns falavam que aos 50. Agora já é aos 60. Já é aos 60 que isso aí. começa tudo. Pô, parabéns. E pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui, Marcelo Spaziani, o que você entende por sucesso? Então, foi exatamente o que eu acabei de falar. Eu nem tinha pensado nessa pergunta que você iria me fazer, porque eu vejo seus programas. Mas o sucesso para mim eu não sou uma pessoa gananciosa, mas eu sou uma pessoa que tem ambição. E eu acho que a ambição ela é muito importante, né, para que nos leve sempre para o próximo passo, né? E para mim, né, o sucesso para mim é fazer com que nesse momento, com que a minha empresa se torne uma empresa global, com que a minha equipe seja os líderes dessa transformação. Eu fui gestor de equipes de alta performance na IBM, fazendo bilhões de dólares por ano, né? E eu falo, por que não construir uma empresa global que possa ser representativa no mundo todo, claro, levando diferenciação, levando solução, né? Baseado em ESG, com compromisso, com responsabilidade, mas é isso que eu quero. Ótimo. E eu quero que as pessoas que estão ao meu lado, que elas cresçam junto. E se você puder dar dicas, né? Tem muita gente que nos assiste aqui, desde empresários, empreendedores, a pessoas começando a carreira, pessoas que são de outras áreas e que devem estar se inspirando, falam assim, pô, eu quero seguir os caminhos do Marcelo Spaziani. Que dicas você daria? Você deu muito aqui já, né? Você deu muita dica, mas se você puder resumir. Olha, eu acho, primeiro, que a gente tem que ter, obviamente, os nossos pessoas que a gente admire, né, que a gente modele, né? E não é porque alguém faz uma coisa muito boa que ela é perfeita. Não. Extraia aquilo que tem de melhor e aquilo que não é tão bom, deixe de lado. Mas olha aquilo que ela faz bem e fala, poxa, como é que eu posso fazer isso também, né? Por que não, né? Por que não ter essa modelagem em líderes e empresários de sucesso? Eu convivo com muitos, né, que eu admiro pessoalmente, profissionalmente, que têm valores, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Eu falei de confiança e credibilidade, é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Nunca coloque em risco confiança e credibilidade, porque de um dia para o outro você pode assim deixar de ser um profissional admirado, né, se você tomar uma decisão errada, uma decisão por ganância, por algum outro motivo, né? Então, o que eu acho é se cerque de pessoas boas, pessoas que você tem admiração, se modelem e pense sempre o seguinte: eu sou um sonhador, né? E eu falo que a gente tem que sonhar, né? Por quê? Porque a gente, quando você sonha, você tem a chance de compartilhar esse sonho com outros e fazer com que esse sonho aconteça, né? E quando a gente faz isso, aí realmente a gente gera valor, né? Você fala, poxa, isso aqui foi uma coisa importante, eu consegui levar esse sonho para outros e juntos a gente construiu uma transformação. Seja o que a Duke está fazendo, né? Neutralizando gases e odores, eu tenho uma pretensão, a gente tem projetos, por exemplo, para
neutralizar CO2. Uhum. Hoje eu ainda não faço, É. tá? Mas eu já tenho protótipos, já tenho produtos em testes para isso, né? Quem sabe um dia, né? O mundo inteiro está correndo atrás disso. Por que não ter uma solução saindo do Brasil para isso? Ótimo. Vamos pensar grande? Sem Vamos. dúvida. Se a gente vai chegar lá ou não, eu não sei. Mas vamos sonhar grande, porque isso, você paga o mesmo preço do sonho pequenininho. É isso mesmo. E a gente tem que sonhar, né? Tem. E o que você falou no começo é muito importante também, né? A gente tem, muitas vezes, numa organização, né? Você tem essa facilidade de rotular alguém. Ah, a pessoa é ruim, a pessoa é daquilo. Talvez modelar isso e pegar extrair a parte boa de cada um e usar isso é uma ótima dica. E essa história de sonhar, ser sonhador, sonhar grande, a gente precisa fazer isso, né? Por que não do Brasil para o mundo? E inverter essa história da gente estar sempre usando do mundo no Brasil, aqui, né? Vamos Olha usar. O que está acontecendo lá, vamos replicar aqui. Para fazer aqui para levar para lá. A gente pode fazer aqui. A gente tem umas iniciativas incríveis aqui. Exato. Incríveis aqui. Bom saber que tem você no Pique Total sonhando. Sei. Não parece que conversamos há hora e tanto já aqui, viu, Marcelo? Já, estamos quase 1h20 conversando aqui, num papo que dá horas ainda. E eu nem fiz umas 18 perguntas. Vamos ter que voltar um dia para falar de Dux com mais calma. Vamos fazer mais coisas juntas, porque é sempre bom ter pessoas como você por perto, Marcelo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi sensacional. Não, eu também adorei, foi um papo gostoso, né? E passa o tempo a gente não percebe. Passa rápido, e é claro que você tem que ser convidado, tem que estar no Sucesso Brasileira. As portas vão estar sempre abertas para você quando você quiser estar aqui para a gente conversar, Marcelo. Prazer enorme. É isso aí. Obrigado, você é um super sucesso brasileiro. É isso mesmo. Marcelo Spaziani. Pessoal, o episódio muito bacana, é daqueles para a gente voltar, assistir de novo, tomar notas, porque falou muita coisa bacana para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua empresa. Muito bacana o livro Time Único, eu acho que é daqueles que a gente tem que ler para aprender muito com tudo isso que nós conversamos aqui. Obrigado, nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.